Glórias a Jesus. De pé como você está. Abre, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 73. Glórias a Jesus. Salmo de número 73. Vamos ler alguns versículos neste salmo e vamos fazer uma breve reflexão sobre o que lermos. Queridos, o Salmo de número 73 nos diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de seus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei na igreja, no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Amém? Tomem assento, por favor. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão sobre o Salmo de número 73. O Salmo de número 73, ele é de autoria de Asaf. Asaf foi o escritor deste salmo. Os estudiosos nos dão conta que 12 foram os salmos que Asaf escreveu. Asaf escreveu o salmo de número 50. E esses outros 11, que vai do 73 até o 83. Então Asaf escreveu o salmo 50 e os salmos de 73 a 83, totalizando ou perfazendo um total de 12 salmos. Agora, quem era Asaf? Asaf, queridos, ele pertencia à tribo de Levi. Ele era encarregado de todo o serviço no templo. Ele era um músico profissional. Ele treinava outros músicos. Asaf, ele era tão bom naquilo que ele fazia. Ele era tão bom na arte da música, que por essa razão ele foi escolhido para ser o chefe dos músicos no templo do Senhor. Diz a Bíblia que quando Davi decidiu levar a arca da aliança para Jerusalém,
ele organizou uma grande procissão, um grande número de músicos, encarregou os levitas da música. Asaf e 2 parentes dele foram escolhidos para liderar os músicos. Assim Asaf participou daquele grande evento, e ele era especialista em tocar símbolos, ou címbalos. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4, vai nos dizer isso. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf o chefe. Asaf era, portanto, o chefe dos músicos. Asaf não era qualquer compositor. Ele era uma pessoa renomada ali entre os seus, entre o povo de Israel. Agora, se vocês atentaram para a leitura que fiz, se vocês acompanharam, vocês vão perceber que esse Asaf, num dado momento da sua vida, ele entra em crise. Num dado momento da sua vida, ele meio que entra em parafusos. Ele começa a observar a prosperidade do ímpio e o seu sofrimento, e ele começa a questionar, e ele começa a se perguntar: mas como que pode? O ímpio prospera, e eu estou aqui, fazendo a obra de Deus? A minha vida é no altar? A minha vida é adorar o Senhor através da música? É formar outros músicos? É liderar esse ministério de louvor aqui? A minha vida está totalmente entregue a Deus? E eu sou afligido? Eu passo por dificuldades? Eu sofro? Já o rico, já o ímpio, blasfema contra Deus, não tem nenhum respeito por Deus, nem pelas coisas de Deus, e ele está prosperando. Esse negócio não está certo. Interessante, irmãos, que ele começa a fazer algumas perguntas. Por que que o justo sofre e o ímpio é bem sucedido na vida? Por que que as pessoas que fazem o mal não recebem imediatamente o castigo de Deus, e aqueles que fazem o bem, a sua recompensa é imediata? Asaf, ele começa então a fazer alguns questionamentos. Ele começa a perguntar por que que coisas boas acontecem com pessoas más, e por que que coisas más acontecem com pessoas boas. Por que que homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão na prisão? E por que que homens perversos, como Herodes, estão no trono? E ele continuou se questionando: por que que um homem como o apóstolo Paulo, claro que o apóstolo Paulo não era da época dele, como? Estou trazendo para a nossa realidade. Por que que um homem como o apóstolo Paulo são degolados, enquanto devassos e perversos como Nero estão governando o mundo? Como? Hoje tem pessoas como Nero governando o mundo, governando nações. Por que que aqueles que escarnecem de Deus se tornam ricos e desfrutam dos prazeres deste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por dificuldades e ainda tem que suportar a disciplina de Deus? Por que é que esse tipo de coisa acontece? Vocês pensam que foi apenas Asaf, o chefe dos músicos lá do templo do Senhor, que passou por esse momento de crise? Não, não foi só ele. Jó capítulo 21, versículos 7 a 15 vai nos dizer assim: por que razão vivem os ímpios? Por que razão vivem os ímpios? Envelhecem e ainda se esforçam em poder. A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovo perante os seus olhos. As suas casas têm paz,
sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Jó viveu isso que Asaf viveu. Jó, em um dado momento da sua vida, ele se viu nesse conflito igualzinho a Asaf. E ele diz: as suas casas têm paz, sem temor, a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade eles gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. Não fica 15 dias na UTI, não fica 2 meses no hospital. Eles morrem de repente, eles não ficam sofrendo igual a gente, os cristãos. Jó, ele começou a perguntar para Deus: por que o ímpio, ele logo desce à sepultura e eu tenho que ficar nesse sofrimento esse tempo todo? E Jó, ele continuou dizendo: todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Ou seja, as pessoas não queriam se aproximar de Deus, não queriam ter conhecimento dos seus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que se lhe façamos orações? Jó, ele pergunta: quem é esse Deus? Para que nós vamos fazer orações para ele? Se eu faço orações o tempo todo e estou aqui sofrendo chagas, perco família, perco bens, perco tudo. Para que eu vou ficar fazendo orações? Se o ímpio está lá, está distante de Deus, não quer conhecer os caminhos de Deus e está prosperando, seus rebanhos estão se multiplicando e os meus estão se acabando. Jó viveu esse drama. Não foi apenas Asaf que viveu essa situação. E na Bíblia nós temos história de outras pessoas que passaram pela mesma situação. Se abrirmos a nossa Bíblia no livro de Abacuque, nós vamos perceber que o livro de Abacuque, logo no capítulo 1, diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por esta causa, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Olha o que diz o versículo 13: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas? Porque o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque também entra numa crise parecida com Asaf, e começa a questionar Deus, e começa a se perguntar: por que com eles é diferente? E ele pergunta: Deus, por que eles procedem aleivosamente? Por que eles procedem impiamente? E o Senhor se cala. E por que o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e o Senhor não faz nada? Por que eu estou trazendo esses exemplos para nós aqui nessa oportunidade, irmãos? Para dizer que nós não somos mais crentes do que esses homens. Nós não somos mais fortes do que esse Asaf, que era ministro de louvor no templo do Senhor, que era o chefe dos músicos. Nós não somos mais fortes do que Jó, que era um homem temente a Deus e que se desviava do mal, e o próprio Deus deu testemunho dele. Nós não somos mais fortes do que esse Abacuque, esse profeta, esse homem de Deus. Nós não somos mais fortes, e às vezes nós nos pegamos em questionamentos dessa natureza. Às vezes nós entramos em conflitos e questionamos a Deus, porque vemos situações parecidas. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho ouvido muitas pessoas meio que questionando a Deus e perguntando: Deus, por que eles prosperam e a gente não? Deus, por que com eles é diferente? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu oro, eu jejuo, eu estou na sua presença, eu pago o preço, eu faço a tua obra, eu evangelizo, eu visito o hospital, eu levo o sopão para os doentes, eu vou no presídio, eu estou fazendo a tua vontade. Por que essas coisas, essas adversidades ainda sucedem na minha vida? Por que, querido, que isso acontece conosco? Por
que é que isso acontece com a gente? Asaf era um homem que a sua vida era adorar a Deus. Era um crente que estava no altar em santidade de vida, porque naquela época, se não tivesse em santidade, Deus fulminava e tirava de cima do altar. Era um homem que tinha vida santa, mas de repente ele entra num conflito existencial. Ele vê a prosperidade do ímpio e ele não consegue administrar aquela situação, e ele começa então a fazer esses questionamentos para Deus. Ele começa a questionar a Deus. No versículo 2 ele vai dizer assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Eu não tenho dúvidas, e não precisa ser profeta para isso, no meio dessa multidão tem inúmeras pessoas que já se pegou numa situação como Asaf, que já se deparou numa situação como Jó, que já esteve numa situação como Abacuque, e fica se perguntando: mas Deus, por que tanto sofrimento? Mas Deus, por que tanta prova? Mas Deus, por que que para mim dá tudo errado? Mas Deus, por que que eu não prospero? Por que que a saúde não melhora? Por que que não abre-se uma porta de emprego? Por que que a situação financeira é tão crítica? Por que que meus filhos estão nessa crise? Quantas pessoas? Quero te dizer que você não é diferente desses homens aqui, não. Somos humanos, e às vezes os nossos pés quase se desviam, como os pés de Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem. Talvez os teus pés estão quase desviando. Talvez você está pisando lugares escorregadios. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Talvez você está pisando lugares escorregadios. Talvez você está vivendo hoje um momento desse em que você não tem firmeza espiritual. Você não consegue ficar em pé porque seus pés escorregam. Talvez você está vivendo hoje o que Asaf viveu. Talvez você está vivendo hoje o que Jó viveu. Talvez você esteja vivendo hoje o que Abacuque viveu. E muitas das vezes você não tem força nem mesmo para dobrar os seus joelhos e falar com o Pai. Às vezes você não tem forças nem mesmo para sair da tua casa e caminhar para o santuário de Deus. Talvez você não tenha mais ânimo, você não tem mais forças. E eu queria te dizer isso ao falar que talvez você não tenha nem forças mais, nem mesmo para vir para a casa de Deus. A Bíblia diz aqui que quando ele entrou no santuário de Deus, ele entendeu por que ele passava por tudo isso. Olha aqui o versículo de número 17. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei na igreja, então entendi o fim deles. Olha, o santuário, a casa de Deus, ainda é o lugar que Deus traz refrigério para a sua alma. A casa de Deus ainda é o lugar onde Deus vai acalmar a tempestade na sua vida. Aqui ainda é o lugar onde Deus vai operar maravilhas e vai tirar você dessa confusão mental, desse conflito, desse desassossego. Aqui ainda é o lugar. Esse homem tá, pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. Jesus merece o nosso aplauso.
Muitas pessoas, quando entram em crise, a primeira coisa que faz é abandonar a igreja, é fugir da igreja, é não congregar mais, é achar que nessa igreja não tem solução. Eu vou para outra igreja, porque Deus parece que não está nessa igreja. E fica assim, pastor Claudenilson, buscando Deus de igreja em igreja, quando Deus tem que estar dentro de você, quando Deus tem que estar na sua vida, quando você tem que viver Deus. Não adianta ficar indo de igreja em igreja buscando o milagre está a partir do momento que você entra na casa de Deus com o coração contrito e quebrantado e fala com Ele. Irmãos, hoje está uma situação terrível, pastor Portela. Hoje está havendo uma situação, as igrejas do Brasil e do mundo hoje, ninguém consegue se firmar numa igreja. Ele passa numa igreja, fica uma temporada, são os desigrejados, vivem de igreja em igreja. Ele vai na igreja, pensa que aqui Deus vai arrumar o casamento, pensa que aqui Deus vai abrir a porta de emprego, pensa que aqui Deus vai resolver tudo. E às vezes não acontece da forma e da maneira como Ele quer, no tempo dEle, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. E aí ele fica insatisfeito com a igreja. Aqui as coisas não estão rolando, né? Vamos para outra igreja ali. Aí fica lá uma temporada. Lá também não rola, porque a falha não está em Deus. A Bíblia diz em Isaías 59: eis que a minha mão não está encolhida e os meus ouvidos não estão agravados, para que não possa vos ouvir. São os vossos pecados é que fazem separação entre vós e Deus. O problema não está nele, está em nós. E as pessoas ficam desse jeito, buscando Deus de igreja em igreja. Hoje eu falava com o pastor Anderson lá na sede. Eu passei hoje pela manhã lá na nossa sede, estive lá hoje pela manhã, Santa Ceia lá hoje, e a gente conversava sobre essas pessoas que vêm, congregam na igreja uma temporada e depois, talvez por situações como essa de Asaf, entra num conflito, entra numa crise existencial, e aí ela abandona a igreja simplesmente. Aí você vê pelo Facebook que ele não congrega mais na IDEPS, está congregando noutra igreja. São pessoas que não têm a honradez de chegar na sua liderança e falar: pastor, muito obrigado pelo tempo que eu passei aqui, muito obrigado pela visita que o senhor fez lá na minha casa, pela assistência que os obreiros deram para a gente, pela assistência que as irmãs deram, pelas orações que fizeram, pelo tempo de comunhão. Muito obrigado, pastor, mas eu estou me desligando dessa igreja, eu estou indo para outra igreja. Quando você menos espera, você fica sabendo pelas redes sociais: não, o irmão já é membro lá da outra igreja, já está lá vestido com o uniforme direitinho. São pessoas que não têm nem ética. Isso é falta de ética, falta de caráter, falta de ética. Quando você é plantado num lugar, você está ligado a um corpo. Aqui você produz frutos, aqui você tem oportunidades. Aí você simplesmente abandona, sem dar satisfação para a sua liderança. São pessoas que não vivem debaixo de autoridade. São pessoas que não vivem debaixo de submissão. São pessoas que não têm obediência. São pessoas que dirigem o seu próprio nariz, e para onde ele aponta, ela vai. Para onde o nariz aponta, vai. O povo de Israel viveu isso na época dos juízes. O povo na época dos juízes faziam o que bem queria. Eles faziam o que bem queria. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aí eles sofriam. E aí o tempo ia passando, e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E os filhos de Israel faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Cada capítulo aqui do livro de Juízes você vai ver esse mesmo versículo. E os filhos de Israel faziam o que eles bem entendiam. Eles desobedeciam, eles não seguiam as leis, eles não obedeciam lideranças. Tem muito crente hoje desse jeito, fazendo o que bem entende, indo para onde quer. Por isso, às vezes, nunca prospera, nunca se firma,
fica batendo a cabeça aqui e ali, precisa ter firmeza espiritual. Salmo 74, Asaf disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O que faz, queridos? O que faz você escorregar? Asaf disse que os pés dele quase escorregaram. O que faz os pés escorregarem? Pelo texto aqui de Salmo 73, a inveja, quando a inveja as pessoas pelos que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus, essas pessoas escorregam. Os crentes escorregam quando tem inveja das pessoas pelo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Foi o que aconteceu com Asaf. Porque eu trabalho com o suor do meu rosto e sofro para pagar as minhas contas em dia, enquanto o meu vizinho de uma só tacada consegue resolver todo o seu problema financeiro? Para mim o rigor da lei, para ele os favores da lei, para mim o trabalho, para ele as recompensas. Para mim tenho que me desdobrar para pagar as contas em dia, manter os filhos na escola, pagar o plano de saúde. Para o ímpio as benesses vêm por atacado. Quando o crente começa a fazer comparações e pensar assim, seus pés estão perto de escorregarem. Muito cuidado, porque Asaf, ele disse, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, e isso fazia com que os seus pés, ou fez com que seus pés quase escorregassem. Asaf, ele olhou para a tentação e começou a sentir inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Eles são arrogantes, mas são ricos, são fortes, são populares, são aparentemente felizes. Quando Asaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas, ele viu que estava em desvantagem com os perversos. Só que ele estava avaliando a vida externa. Ele estava avaliando apenas o que está por fora. E nós temos que entender que Deus, Ele não olha o que está fora, Ele olha o que está dentro. Você lembra quando Samuel foi à casa de Jessé ungir Davi rei? Diz a Bíblia que quando Samuel chegou na casa de Jessé, vieram os filhos. Aí veio o maiorzão, talvez o mais bonito, o mais robusto, o mais preparado para a guerra. E Samuel quis derramar o óleo sobre a sua cabeça. E Deus disse: opa, Samuel, não é esse aí que eu escolhi não. Você está vendo a aparência, eu estou vendo o coração. Você só vê por fora, eu vejo por dentro. Às vezes nós olhamos para os outros, mas a gente só consegue ver o exterior. O interior a gente não consegue. Só Deus vê o nosso interior. Quando é que nós estamos correndo risco de escorregar, como Asaf? Primeiro, quando invejamos. Segundo, quando a gente olha para a prosperidade do ímpio em contraste com a provação dos justos. Olha o que dizem os versículos 12, 13 e 14. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha o que Asaf vai falar, olha a besteira que Asaf vai dizer. O ímpio, ele está em segurança, ele está seguro, e cada dia ele prospera. Agora olha o que ele disse: na verdade eu estou servindo a Deus aqui em vão. Olha a cabeça do Asaf. Não era o novo convertido não, irmãos. O novo convertido fala algo assim até que se admite, não deve, mas se admite. Asaf não era o novo convertido, era o chefe dos músicos, estava no altar, era o líder.
E ele fala: eu estou fazendo tudo isso aqui em vão. Eu tenho purificado o meu coração em vão. Eu tenho lavado as minhas mãos na inocência. Todo dia eu estou sendo afligido, toda manhã eu estou sendo castigado. Não vale a pena continuar assim. Os nossos pés estão prestes a escorregar quando a gente faz as besteiras que esse Asaf fez, quando a gente fala as asneiras que esse Asaf falou. Asaf, ao contrário do ímpio, em vez de prosperidade, ele enfrenta provação. Ele diz que em vez de ver riqueza, ele de contínuo é afligido. Ué, mas quem nessa vida não é afligido? Jesus disse lá em João: no mundo tereis aflições. Só tem um homem na Bíblia que deixou de ser afligido, um único homem, Jabes. Ele fez uma oração a Deus e pediu para que não fosse afligido, e Deus ouviu a sua oração. Então ele deixou de ser afligido, não teve mais aflição. Foi o único homem da Bíblia. Agora, no mundo tereis aflições. Quem nesse mundo não é afligido? Aí Asaf vai lá e fala isso. Ele está prosperando, eu estou enfrentando provação, ele está enriquecendo, e eu de contínuo estou sendo afligido, e a cada manhã eu estou sendo castigado. Não tem folga. Ele vive diariamente no moinho de Deus, na fornalha de Deus. Ele sai de um problema e entra no outro, sai de uma prova e cai noutra. Para o ímpio a riqueza, para ele o chicote, para o ímpio o conforto, para ele o castigo. Asaf entra em crise quando ele olha a qualidade de vida dele e compara com a do ímpio. Parece que o ímpio é mais feliz do que ele. E eu pergunto: quantas vezes nós, humanos como somos, já não nos deparamos com uma circunstância e uma situação como essa? Quantas vezes você já se viu nessa situação? Querendo desistir de tudo, querendo chutar o balde. Ah, Deus não vai resolver, minha vida não vai mudar, minha vida não vai parar de ser um sofrimento. Irmãos, aquele que quiser seguir ao Senhor, ele vai padecer perseguições. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Olha que coisa, isso é um paradoxo, né? Sofrer tentação e ser bem-aventurado. Mas é isso que Tiago fala: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque depois de tentado ele vai ser provado, ou depois de provado ele vai ser aprovado, e ele vai receber a coroa que lhe aguarda lá no céu. Não temos que nos preocupar com provação. Provação nós vamos passar mesmo, mas o Senhor vai passar conosco. Olha as escolhas de Daniel, olha as escolhas de Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei afligiu seus companheiros lá, por ciúme, por inveja, perseguiram, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas eles, eu acredito, pensaram e disseram no seu coração: eu prefiro morrer queimado, assado aqui, do que negar o meu Deus. Hoje as pessoas estão negando a Deus, negando a fé, abrindo mão da salvação por coisas tão banais, por coisas tão pequenas, por coisas tão ridículas. Meu irmão, minha irmã, você custou o preço de sangue. Você custou o preço de sangue. Jamais você conseguiria resgatar a sua alma. A Bíblia diz que ainda que juntasse todo o dinheiro, todas as riquezas do mundo, não seriam capazes de resgatar uma alma, porque uma alma só se resgata com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. É só assim. Quando é que nós estamos quase escorregando? É quando a gente olha para a carnalidade dos ímpios em contraste com a pureza dos justos. Os ímpios são soberbos, arrogantes e violentos. Os ímpios desandam a boca a falar impropérios contra o próximo.
Os ímpios desandam a boca a falar contra Deus, e eles não têm limites na sua fala. Os conselhos dos ímpios são muito mais aceitos a despeito de suas leviandades. Está tudo aqui no Salmo. Mas quando Asaf olha para a sua vida, ele diz: com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Ele diz: estou perdendo meu tempo aqui em cima desse altar, tocando símbolos, sendo líder da banda. Estou aqui inocentemente, estou perdendo meu tempo. Inutilmente conservei puro o meu coração. Para que me guardar puro? Se lá acontece do jeito que eles querem, e aqui nada acontece. Se você ficar nessa janela da tentação, avaliando a vida só pelas aparências, você também vai pisar em terreno escorregadio e não vai se segurar. Quantos que já desistiram de ter um coração puro, porque esperaram e a bênção não chegou, porque não era tempo, iria chegar no tempo de Deus, aí se precipitou e a impureza entrou no coração. Quantos já desistiram de ter mãos inocentes? Meu irmão, minha irmã, não faça como esses homens. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, e Ele vai nos tirar daqui, vai nos levar para um céu de glória, onde não vai ter dor, não vai ter luta, não vai ter sofrimento, não vai ter lágrimas. Lá vai ser alegria eterna, e é em breve, é em breve. Quando é que nós estamos em lugares escorregadios? É quando a gente olha para as blasfêmias dos ímpios em contraste com a linguagem santa dos justos, versículos 8, 9 e 15. Os ímpios falam contra os céus e a terra, contra Deus e os homens, e mesmo assim prosperam, mesmo assim se tornam famosos, mesmo assim têm uma vida tranquila. Asaf, entretanto, percebeu que se apenas tivesse falado acerca de suas angústias íntimas, de sua crise de invejar os arrogantes, já teria traído a geração dos filhos de Deus. Já o ímpio fala o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, as palavras que querem, mas mesmo assim estão prosperando, se tornando famosos, sendo abençoados. Agora a gente está aqui, no joelho, na oração, no jejum, no rala, e a prova está junto. Irmãos, quando nós passamos pelo deserto, nós estamos numa escola de Deus. Deus está nos ensinando, Deus está nos preparando para o céu, Deus está nos dando capacitação para resistir às tentações da vida, às lutas da vida. Aí o versículo 13, 15, quando Asaf, ele vai dizer: quando eu entrei, ao 17, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando você entra na casa de Deus, você sai de terrenos escorregadios que podem te levar à queda, e na casa de Deus você é fortalecido. Na casa de Deus as suas forças se renovam. Na casa de Deus você fala com Deus, Deus fala contigo, e você sai daqui mais confiante na sua vitória. Na casa de Deus. Quando o crente entra no santuário de Deus, aí ele está seguro. O Salmo 84, versículo 10, lá é o Davi que fala, escritor do Salmo 84. Ele diz que é melhor passar um dia na casa de Deus do que em outras partes 1000. Tem um outro salmo, eu não sei se é o 27, que o salmista, e acredito que é Davi também, ele vai dizer: quem habitará no seu tabernáculo?
É o versículo 4 do Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha firme. Por isso Davi diz que gostaria, uma coisa ele pediu ao Senhor, e ele buscaria, que ele pudesse estar na casa do Senhor todos os dias. Então quando Asaf, lá no Salmo 73, ele disse que quando ele entrou no santuário de Deus, ele compreendeu aquela situação toda. Isso nos ensina que é na casa de Deus que nós estamos em terreno seguro. É na presença de Deus que nós saímos dos terrenos escorregadios da vida e pisamos solo firme, no esconderijo de Deus, no tabernáculo de Deus. Então não fuja da casa do Senhor, não saia da igreja, não. Aqui é um lugar seguro, aqui você tem proteção, aqui o Senhor te abençoa. Sai da igreja não, irmão, sai da igreja não, irmã. Vem para a casa de Deus. Vem para a casa de Deus. Quando você deixa de lado o egoísmo para olhar a vida com os olhos de Deus, aí você passa a estar seguro. A transformação do ponto de vista de Asaf teve seu início quando ele refreou a sua língua e sondou o seu coração. O primeiro passo não foi mental, mas foi moral. O virar-se contra o egoísmo e a autocompaixão que se revela nos versículos 3 e 13. Para então lembrar-se da responsabilidade e lealdade que deve ter ao próximo. Tem que ter uma mudança moral. Temos que refrear a língua. Temos que deixar de observar o ímpio e começar a falar com Deus o que não devemos falar. É segurar a língua. Asaf ainda não tinha uma resposta clara para o seu dilema, mas ele já estava liberto do seu egoísmo e da sua alta piedade, pronto para fazer uma avaliação da vida pela perspectiva de Deus, porque ele entrou no santuário, porque ele estava na casa de Deus. Quando você está aqui dentro, é diferente de quando você está lá fora, numa rodinha de amigos, sentado na roda dos escarnecedores. Lá você fala o que não deve, pensa o que não deve. Aqui você está ligado no céu. Aqui é um lugar de proteção para você. Você está seguro nas mãos de Deus quando entra na sua casa, porque quando você entra na casa de Deus para olhar a vida como Deus vê, passa a ser diferente. Asaf viu seu conflito se dissipar. Ele viu o seu conflito se desfazer, quando ele deixou de ser juiz de Deus para ser um adorador de Deus. Preste atenção. Muitas das vezes nós nos colocamos na condição de juiz de Deus e nós começamos a julgar, e julgamos pela aparência. Só que nós não somos juízes, nós somos adoradores. Quem adora não julga, quem adora não aponta o dedo, quem adora não vê o defeito do outro, quem adora não tem inveja do outro. Quem adora, ele está seguro, ele está protegido. Ir à casa de Deus foi o começo da libertação de Asaf e da sua cura. A casa de Deus nos cura, a casa de Deus resolve os nossos problemas da alma. Aqui Deus cura feridas da alma, Deus aumenta a autoestima, Deus cura a depressão, Deus repreende o inimigo, Deus expulsa a enfermidade, Deus dá saúde para você. Aqui você tem comunhão com seu irmão, aqui você comunga um com o outro, aqui você participa da Santa Ceia, tendo comunhão com o Pai. É na casa de Deus.
Quando vamos à casa de Deus, nós encontramos Deus e Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Quando vamos à casa de Deus, encontramos outros irmãos que chegaram antes de nós, outras pessoas semelhantes a nós, descobriram que em Deus há abrigo e eles buscam ao Senhor. Quando vamos à casa de Deus, descobrimos as pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós e até problemas maiores, estão encontrando em Deus suas respostas. E isso nos cura, isso nos sara. Até que entrei na casa de Deus e atinei, entendi qual é o fim deles. E aqui não é esquecer o problema, é receber entendimento. Cristianismo tem que ser um cristianismo verdadeiro. Não podemos viver essa vida da porta para fora. Temos que viver este cristianismo que recebemos de Deus e que muda as nossas vidas. As pessoas hoje buscam respostas na bebida, as pessoas hoje buscam respostas nas drogas, nos jogos, nas seitas, nas psicologias de autoajuda. Mas Deus, nesta noite, porque você entrou aqui nesse santuário, Ele está abrindo o seu entendimento para você compreender as coisas e para você não incorrer no erro que Asaf incorreu. Deus abre o seu entendimento nessa noite. Asaf antes olhava só para a prosperidade dos ímpios, mas ele não olhava para o fim dos ímpios. Sua visão não era apenas parcial, a sua visão era defeituosa. Ele não via o fim, ele só via o presente. E aí na casa de Deus, quando ele entrou no santuário de Deus, ele teve entendimento. Ele teve entendimento em relação aos ímpios, que os ímpios eles têm uma aparente segurança, é aparente, é momentânea. Estão seguros hoje, mas vão perder a vida eterna com Deus, se não se reconciliarem, se não aceitarem a Jesus. Eles prosperam, eles se tornam opulentos, eles se tornam famosos, mas e o fim deles? Qual é o fim deles, dos ímpios? A situação deles, na verdade, é precária, é perigosa, é destruidora. Quando Asaf entra no santuário, ele tem o entendimento. E ele percebe então que o ímpio, ele tem uma felicidade aparente. Eles não são agentes livres. Deus mesmo os põe em lugares escorregadios. Nada acontece à parte de Deus, como se Deus não estivesse vendo. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora, e não para deles se sentir inveja. A destruição deles virá repentinamente. Os ímpios vão despertar para a vergonha e o horror eterno, diz a palavra de Deus. Mas Jesus vai dizer para eles um dia: nunca vos conheci. Quando Asaf entra no santuário, ele começa a ter a compreensão e o entendimento. E ele teve a compreensão dos ímpios, mas teve também a compreensão de Deus. Asaf chegou a questionar Deus, pensou que Deus era injusto. Ele estava questionando o próprio caráter de Deus, mas agora isso é corrigido. E Asaf olha para o poder de Deus. Não há nada que esteja fora do controle de Deus. Deus controla tudo, Deus governa tudo. Todas as coisas estão nas suas mãos. Asaf olha também para a justiça de Deus. Os ímpios criam leis, usam leis, manipulam leis, torcem as leis, escapam das leis, mas eles nunca vão escapar do juízo de Deus que há de vir sobre eles. Mas então, por que Deus permite o ímpio prosperar? Parece que Deus está dormindo. O versículo 20 aqui, ele diz: como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Parece que Deus está dormindo, mas Deus não dorme.
Deus nem sempre ajusta as contas com o pecador no mesmo dia ou no dia seguinte. Deus não costuma pegar ninguém em flagrante. Deus não costuma assinar uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Não, Deus não precisa privar da liberdade, botar atrás das grades, para que se investigue. A pessoa erra, a pessoa peca. Deus de antemão já sabia de tudo. Os olhos de Deus são como os olhos de fogo. Deus tudo vê, de Deus nada fica escondido. Deus está contemplando todas as coisas. Então, Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia. Deus dá corda ao homem e entrega-o a si mesmo. Mas um dia Deus despertará e a ruína do ímpio será repentina e incompleta. Deus permite a prosperidade do ímpio para que depois venham tudo à realidade. As suas podridões. Também para mostrar o seu castigo do pecado, para tornar a ruína do ímpio mais completa, para mostrar a sua grandeza e sua glória, para disciplinar o seu povo. E nós temos que parar. Faltam 10 minutos. Quando é que nós estamos seguros nas mãos de Deus? Ou quando é que nós estamos seguros? Nós estamos seguros quando nós estamos na casa de Deus. Você olha para você mesmo com honestidade. Quando Asaf entrou na casa de Deus, ele descobriu que seu verdadeiro problema não eram os ímpios, mas era ele mesmo. Olha que coisa interessante. Na casa de Deus ele descobre que o seu problema não era os ímpios, mas era ele mesmo. Não eram as circunstâncias, mas eram os seus sentimentos. Eram os seus sentimentos. Vamos ler 13, 14 e depois o 21 e o 22 para vocês compreenderem. O 13 e 14, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tem sido afligido e castigado cada manhã. Olha o que diz o 21 e o 22. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Olha o que Asaf vai reconhecer lá no versículo 21 e 22. Ele vai falar: olha, eu fui um bruto, eu parecia um animal, Deus, quando falei aquelas besteiras lá dos versículos 13 e 14. Vou repetir só para você entender. No versículo 13 e 14, Asaf fala: na verdade em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Aqui ele diz que não valia a pena ter purificado, ter se santificado a vida toda. Mas lá no 21, depois que ele tinha entrado na casa de Deus, o entendimento tinha chegado à sua mente. E lá ele vai dizer assim: assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Assim eu me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Aí ele reconhece que ele falou besteira, e ele fala: Deus, eu estava parecendo um animal, um bruto, eu não sabia nem o que eu estava falando, e a graça e a misericórdia de Deus o alcança, e ele permanece firme. Olha o que diz o versículo seguinte: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá. Olha que coisa tremenda. Você entra na casa de Deus, seu entendimento é aberto, você vê que você era um animal, que você era um bruto, que você falava muita besteira. Se arrepende, Deus segura na sua mão, Deus te guia em segurança, Deus te dá proteção e te leva para a glória. Oh Deus maravilhoso, oh Deus grandioso, esse nosso Deus. Só Deus faz isso, pastor, só Deus. Só Deus que nos perdoa das nossas fraquezas. Asaf, ele descobre que estava sendo um animal. Ele descobre que estava sendo um bruto. Ele descobre que ele estava distante de Deus com aqueles queixumes.
Você está seguro nas mãos de Deus quando você entra no seu santuário, abre os seus olhos da fé para entender o que é graça de Deus na sua vida. Asaf descobre a graça salvadora de Deus. Todavia estou sempre contigo. Asaf estava quase caindo. De repente Deus abre-lhe os olhos da fé. Todavia é uma das palavras mais importantes da Bíblia, essa palavra graça. O homem estava cativo, morto, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele o perdoa. E Ele ainda o leva para o céu. O filho pródigo estava na lama, mas ele voltou e o pai o recebeu. A ovelha estava perdida, mas o pastor a encontrou. Deus nos salvou, apesar do homem miserável que éramos nós. Asaf descobre a graça restringente de Deus. Tu me seguras pela minha mão. Quando estava quase resvalando os pés, Deus nos puxou do buraco, nos impediu de cair na lama. Quantas vezes Deus tem te impedido de cair? O Salmo 116:8 diz: Ele livra a nossa alma da morte, os nossos olhos das lágrimas e os nossos pés da queda. Ele nos livra. Deus não apenas nos impede de cair, mas também nos levanta quando nós caímos. Avançando para encerrar, no versículo 27 e 28, o mesmo Asaf, que estava sentindo inveja da prosperidade dos ímpios, faz um contraste entre ele e os ímpios. E ele fala: quem é rico? Quem está em vantagem? O ímpio ou o piedoso? O ímpio tem coisas, mas não tem Deus. Ele está assolado de súbito, mas o piedoso tem Deus. Ele é melhor que suas dádivas, mas Deus, Ele é a nossa herança. Deus castiga o piedoso porque está trabalhando nele, transformando-o na imagem do Rei da Glória. Está desmamando-o do mundo. Mas, mesmo aqui, ele tem a presença de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus. E ao final, você terá a recompensa de Deus. Você terá a coroa da vida. Você terá um céu de glória. Vamos ficar de pés, por favor. O piedoso está seguro, guiado e glorificado. Para o crente, a morte é lucro. É partir para estar com Cristo. É deixar o corpo e habitar com o Senhor. Asaf compreendeu então que vale a pena servir a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é justo e porque Ele é cuidadoso. Que nós nesta noite saiamos daqui com entendimento e compreensão de que Deus está no controle de tudo, e que o que você está passando, você não está passando sozinho. O Senhor está contigo. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a sua vitória. Ele é o seu galardoador. Ele é o seu Salvador. Ele é o Deus, o nosso Senhor. Amém? Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus, quer receber Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Quem sabe você estava titubeando entre dois pensamentos. Quem sabe você estava distante de Deus. Quem sabe você estava fraco na fé. Quem sabe você quer renovar a sua aliança com Deus. Você quer fazer um compromisso com Deus. Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Deus nesta noite? Deus quer escrever o seu nome no livro da vida. Deus quer salvar você. Deus quer ter uma aliança, um compromisso mais sério contigo. Tem alguém que quer renovar a sua aliança com Deus? Tem alguém que quer receber Jesus? Se tem, levante a sua mão, venha à frente, nós vamos orar por você. Se não tem, eu vou fazer uma oração por toda a igreja agora. Temos uma pessoa, a igreja aplaude a Jesus. Vai valer a pena. Carlos, acompanhe ele, Carlos. Vai valer a pena. Glórias a Jesus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tem mais alguém que quer renovar a sua aliança com Deus? Corra. Corra. Não demore. Jesus quer fazer uma aliança contigo, quer renovar uma aliança contigo. Aleluias.
Você está afastado dos caminhos do Senhor? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se você é crente, se você é servo do Senhor, serva do Senhor, mas está desigrejado, ou seja, não está firmado ou firmada numa igreja, está visitando uma igreja ou outra, mas não tem um compromisso sério com nenhuma igreja. Se tem alguém aqui nessa situação e quer fazer desta casa o lugar onde você vai ter segurança, onde Deus vai te proteger, onde Deus vai te abençoar, levante a sua mão, venha estar conosco aqui. Tem alguém nessa situação que quer estar habitando num lugar seguro, quer estar plantado aqui neste lugar? Pode vir à frente. Acompanhe aí, Wanderson, por favor, Wanderson. Glórias a Jesus. Você está desigrejado? Vem, pode vir. Pode vir. Deus quer fazer uma aliança contigo nesta noite. Todos vocês que não estão congregando, que está numa igreja, que está em outra igreja, que não tem um compromisso sério, não tem um lugar onde você ceia, que não tem um pastor que está cobrindo você espiritualmente. Tem alguém nessa situação que quer fazer uma aliança de estar congregando numa igreja séria, onde Deus manifesta a sua presença? Levante a sua mão, venha até aqui, em nome de Jesus. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Venha até aqui. Deus quer abençoar a tua vida. Está vindo mais um casal, Deus abençoe. Está vindo mais uma outra irmã lá, Deus abençoe. Senhor, valeu a pena. Não se envergonhe. Aqui somos uma família. Aqui nós somos uma família. E você, a partir de hoje, vai fazer parte desta família. Tem mais alguém que quer fazer parte desta família? Essa igreja vai estar orando por você, vai estar junto com você. Venha fazer parte dessa família. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Venha à frente. Aleluias. Glórias a Jesus. Nós temos aqui, irmão Carlos, vê o nome dele para mim. Marcelo, Deus te abençoe, meu filho. Você está vindo para a presença do Senhor. Melhor lugar que você poderia estar nessa noite é aqui na presença do Senhor. Deus vai reatar uma aliança contigo, escrever o seu nome no livro da vida, vai preparar você para ir para o céu muito em breve. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Meus irmãos que estão aqui, essa família abençoada, vocês fazem parte da família Debs. É um prazer ter vocês com a gente. Eu peço só para vocês deixar o telefone com Eliel, que nós vamos, ou com Wagner, com o presbítero Ricardo Alisson, nós vamos marcar um agendamento para conversarmos com vocês nos próximos dias aí, para estarmos oficializando a vinda de vocês para estar aqui. Vocês são uma bênção para esta igreja. Que esta igreja seja uma bênção na vida de vocês, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças nesta hora, meu Deus, pela vida do Marcelo, que o Senhor trouxe até aqui. Pai, nesta hora eu te peço, escreve o nome dele no livro da vida, fortalece o teu filho, dê graça para ele vencer as dificuldades desta vida, meu Deus, ó Senhor, que ele possa ser um vencedor, que em ti, ó Senhor, ele vença as batalhas desta vida, os gigantes desta vida, que o Senhor seja uma constante na vida dele, que o Senhor, Pai, esteja dando forças para ele, caminhando com ele, Pai, nas intempéries desta vida, ó meu Pai, na jornada desta vida, segura na mão dele, Pai, guia ele por caminhos seguros, ó Deus, e leva ele para o céu juntamente com toda a sua igreja, quando o Senhor arrebatar essa igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, que estão fazendo deste santuário, deste tabernáculo, uma casa onde eles possam habitar seguro, ó Pai. Que aqui, Senhor, eles possam estar protegidos pelo Senhor, que aqui eles possam estar guardados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos estas famílias, ó Pai, para a glória do teu nome. A igreja aplaude a Jesus.